Graça e paz, queridos. Estamos começando mais um Marcos 7 e hoje vamos tratar de um tema muito relevante nos dias de hoje, que é paternidade, um tema que está muito arraigado, muito profundo no meu coração. Eu quero compartilhar um pouco com você. Em Efésios, capítulo 3, verso 14 diz: Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda origem da família, famílias no céu, família na terra, começa num pai. O pai é a origem de toda a criação, de toda a família, de toda a organização, de toda a ordem. E é muito relevante a paternidade. É muito relevante compreendermos esse lugar. Tem alguns versos na palavra de Deus que eu quero ler com você para deixar no seu coração. 1 Coríntios capítulo 4, verso 15 diz: Ainda que tenhas 10.000 aios ou mestres ou tutores, em Cristo não tendes contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Olha que interessante, a palavra de Deus, ela é uma linguagem de pais e filhos, ela é uma linguagem aonde se entende que não basta você ter mentores, ter mensagens, ter ensinos, mas você tem que ter um relacionamento, como diz o apóstolo aqui: eu vos gerei em Cristo. Eu sou um pai sobre a vida de vocês, porque a paternidade ela está ligada com isso. A Bíblia diz em Lucas 2:51 que Jesus era submisso a José e Maria. Jesus mesmo sendo Deus, sendo homem, mas sendo Deus, ele se submetia a uma paternidade, um pai que não era seu, um pai adotivo, vamos colocar assim, né? Jesus era um filho adotivo, e ele tinha sobre ele um pai. Ele tinha um pai espiritual que guiou ele, que preparou ele. Jesus, inclusive, aprendeu carpintaria com certeza com José. Então, nós entendemos que a paternidade, até para o nosso grande rei, o nosso mestre, o nosso Senhor, é extremamente relevante. Agora é muito importante nós compreender o que isso nos tange, o que isso nos toca. Eu tenho outros diversos textos, como 3 João 1,4, que diz: Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Olha como João apontava para aqueles que ouviam o evangelho através dele, meus filhos. O que dizer também de Paulo, falando de Tito, de Timóteo, meus filhos, como ele falava. Também o que dizer e apontar, muito importante, para o pai de João Batista. A palavra de Deus diz em Lucas 1:80 que João crescia e se robustecia em espírito e habitava nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. O precursor, aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus, ele foi criado no deserto pelo seu pai, ele foi inserido nesse ambiente, porque a verdadeira paternidade espiritual, ela nos insere, ela nos coloca num lugar, ela nos conduz para um lugar. Também a palavra diz em Malaquias 3, em Malaquias 4:6, perdão, que o Senhor, que Deus ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por quê? Não é uma convenção, não é uma denominação, não é um ministério. Ele fala pais e filhos. Por quê? Porque o Senhor, a história de toda a humanidade, é uma história de pai e filhos. Então o Senhor ele está nos conduzindo a um lugar maior para compreendermos a linguagem dele que é de pai. Jesus desceu à terra e falou para Filipe: Eu estou contigo há tanto tempo, Felipe. Sabe, eu sou o Pai, eu estou convosco revelando o Pai. Jesus revelava como ser filho, mas também ele revelava como ser pai. E a paternidade, ela é algo muito poderoso, ela é muito relevante. Os efeitos da paternidade, sabe, quando há paternidade estabelecida, quando verdadeiramente há autoridade na terra que entra nesse lugar espiritual de proteger, de alimentar e de direcionar conforme nos mostra a palavra de Deus, então tudo muda. A mesa se enche de filhos, os lugares em que nós estamos há relacionamento genuíno, porque aonde tem pai, tem filhos ao redor da mesa. Aonde não tem pai, não tem filhos e não tem irmãos. Tem muitas pessoas que se perguntam: por que nos dias de hoje é tão difícil ter relacionamento entre as pessoas, até dentro da igreja? É porque nós vivemos uma era onde não tem pais. Muitos são os mestres, mas poucos são os pais. Então,
A paternidade, ela nos abre um caminho novo, ela nos abre, ela nos insere no reino. Sabe, muito podemos ouvir do reino de Deus, mas somente através de um relacionamento com uma autoridade na nossa vida é que nós podemos entrar, viver o reino de Deus. Eu costumo dizer que eu tive 3 momentos na minha vida. O primeiro momento é quando eu aceitei e confessei Jesus como fiel e salvador. Eu aprendi do evangelho, fui discipulado, participei até de escola dominical, aprendi muita coisa, mas eu não fui ali liberto, eu tive um amplo conhecimento da palavra, mas ainda me faltava algo. Então, o segundo momento, eu ouvi o evangelho da paternidade, eu ouvi o evangelho do reino de Deus e eu comecei então a me envolver com isso. Só que eu ainda não tinha um pai, eu ouvia muitos discursos lindos, maravilhosos, mas ainda o meu coração não era liberto. Então, um terceiro momento, quando eu encontrei o meu pastor, hoje, atualmente, o pastor Nilson César, que eu quero honrá-lo nesse vídeo. Quando eu encontrei ele, então eu encontrei um pai. E a minha vida mudou, eu parei de esperar e eu comecei a me sentir participante do Evangelho, a andar no Evangelho, porque agora eu tinha uma aliança genuína com alguém que podia tratar minha alma e eu podia me ver através do relacionamento. Paternidade é poderosa, paternidade te insere, te transforma, te aponta. Paternidade nos leva a reinar com Cristo. E dentro desse governo, nós começamos a entender o que é realmente um amor imerecido e nós começamos então a amar as pessoas que não merecem, porque a gente dá, nós damos aquilo que nós temos, que recebemos, enquanto não temos um Pai sobre nós que nos ame em todos os momentos da nossa vida, nos momentos em que nós erramos e quando precisamos ser corrigidos, mas nos momentos que a gente só precisa de um abraço. Enquanto nós não somos amados sem ter mérito, nós não amaremos verdadeiramente, porque nós aprendemos a amar através do amor que recebemos. É um reino de amor. Eu queria deixar esse ensino ao teu coração.